Colar. Vamos direto ao ponto hoje. Como uma startup consegue aqueles primeiros clientes pagantes? Aquele desafio inicial, sabe? Temos aqui um material bem interessante da Startup School do Y Combinator, focado exatamente nisso. Oi, sim, um material ótimo. E a nossa ideia aqui é, destilar as táticas e, talvez mais importante, a mentalidade para tirar uma ideia do papel, né? Para colocar na mão de quem realmente paga. Isso. E o mais curioso que vem direto do IC é que a resposta talvez seja fazer coisas que, à primeira vista, parecem o oposto de eficiente. Meio estranho, né? Exatamente. A gente sempre pensa em escala, em automação, mas o Y Combinator bate muito na tecla de que o começo, aquele empurrão inicial, raramente é automático. Pelo contrário, exige um esforço muito direto, manual mesmo, dos próprios fundadores. Nada de botão mágico. Tá, vamos explorar isso então. O ponto de partida é aquele conceito famoso do Paul Graham, cofundador do YC. Faça coisas que não escalam. O que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Olha, significa que bem no comecinho, os fundadores precisam ir lá e recrutar clientes um por um, manualmente mesmo, sabe? Aquele produto inicial, o MVP, ele quase nunca está perfeito. Ele vai melhorar com o feedback dos primeiros usuários. Achar que é só programar mais ou construir mais features sem falar com ninguém é um erro muito comum. As startups que decolam, segundo o YC, decolam porque os fundadores fazem elas decolarem. Empurram, né? Exato. O exemplo clássico que eles sempre dão é o do Airbnb. No começo, os fundadores iam pessoalmente tirar fotos melhores dos apartamentos para conseguir as primeiras reservas. Nossa, imagina isso hoje. Totalmente não escalável. Totalmente, mas foi crucial para eles entenderem o que funcionava, o que os primeiros clientes precisavam. Mas é desconfortável, né? Dá aquela vontade de evitar, de ficar só no computador. Com certeza, é mais fácil ficar polindo código. Mas o material do IC é bem claro. Essa fase manual é vital. Isso me lembra aquela curva da startup que eles mencionam. A passagem pelo Vale da Tristeza. Já ouviu falar? Ah, sim, a Trough of Sorrow. É clássica. Essa curva mostra bem aquele padrão, né? Um entusiasmo inicial, talvez um lançamento, aí vem uma queda. O vale. Isso, o vale, onde o crescimento parece parar ou até diminuir. E é justamente aí que essa persistência manual dos fundadores faz toda a diferença. Se o mercado está errado, são os fundadores que percebem e mudam. Se não sabem vender, são eles que têm que aprender. É a garra deles que tira a startup do vale. Muitos desistem ali. Entendi. Faz sentido. Mas aí surge uma dúvida. Por que os próprios fundadores têm que fazer isso? Não seria mais simples, contratar um vendedor logo de cara? Para acelerar. É uma ótima pergunta. E o YC tem argumentos fortes para isso. O material da Startup School aponta algumas razões-chave. Primeiro, e talvez o mais crítico, conhecer o cliente profundamente. Vender nesse estágio é quase uma pesquisa de mercado ativa. Ah, aprender na prática. Exatamente. É a linha de frente para entender a dor real, a linguagem do cliente, as objeções. Sem isso, como saber o que construir ou ajustar direito? Verdade. Segundo ponto, manter o controle do destino da startup. No começo, as vendas são estratégicas demais para terceirizar. É parte da visão. Perder esse contato direto é perder aprendizado e controle sobre a direção. Faz sentido. Performando por causa dele ou do produto. Boa, nunca tinha pensado por esse lado. E por último, funciona como uma validação essencial do próprio produto. Se nem os fundadores, com toda a paixão pela solução, conseguem vender, aí sim pode ser um sinal de alerta mais sério sobre o produto ou o mercado. Entendi. Se um terceiro não vende, fica a dúvida, né? Foi o vendedor ou a solução? Exato. A paixão do fundador vendendo é algo difícil de replicar no começo. E o material menciona isso, né? Que o entusiasmo contagia. Cita DoorDash, Front, PlanGrid, até o Steve Jobs nos primórdios. Pessoal que foi pra rua mesmo. Sim, são exemplos de fundadores que entenderam que vender era parte do trabalho deles no início. Ok. Tô convencido. Ou melhor, os fundadores hipotéticos estão convencidos. Então, como começar? Mãos à obra.
O exemplo da Brex que você mencionou, que surgiu no IC, como foi? A Brex é um caso bem legal. Eles estavam lá no IC Combinator e o público-alvo inicial estava bem ali, as outras startups do programa. Ah, que conveniente. Sim, eles identificaram uma dor clara, dificuldade para conseguir cartão corporativo sem garantia pessoal dos fundadores. Aí criaram uma solução mínima, um cartão virtual no começo, e foram abordar os colegas de turma, digamos assim. Direto ao ponto. Bem direto. E o e-mail que eles usaram na época, o IC analisa isso, mostra alguns elementos-chave, embora hoje eles recomendem ser ainda mais curto. Mas tinha lá, direcionado para o público certo, startup de tecnologia, proposta de valor clara, sem garantia pessoal, grátis para o usuário, e até um senso de urgência, com aquelas 10 vagas. Interessante. Resolvia uma dor real para um público específico e acessível. Mas baseado nisso e nas dicas mais atuais do IC, como seria um bom e-mail de vendas hoje para quem está começando do zero? Ótima pergunta. O material da Startup School dá um checklist bem prático. Primeiro, tem que ser curto. Tipo, muito curto. Máximo 6 a 8 frases. Ninguém tem tempo. Direto ao ponto. Isso. Segundo, claro, sem jargão, sem disruptar paradigmas. O que o produto faz? De forma simples. Terceiro, foco no problema. Mostrar que você entende a dor do cliente potencial. Quarto, texto puro. Sem HTML, como se fosse um e-mail para um amigo. Mais pessoal. Ah, legal isso. Quinto, se identifique como fundador. Dá credibilidade. Sou fulano, fundador da empresa X. Sexto, se tiver alguma prova social, mesmo pequena, mencione. Somos do IC, já ajudamos a empresa Y, tenho X anos nesse mercado. Mostre, não só fale. Certo. Sétimo, um link simples para um site com info básica, talvez uns screenshots. Nada muito elaborado no começo. Oitavo, chamada para ação, CTA, clara. O que você quer que a pessoa faça? Responder, agendar 15 minutos, testar. Tem que ser óbvio, né? Exato. E, opcionalmente, eles mencionam que um GIF ou vídeo bem curto mostrando o produto pode funcionar às vezes. Mas tem que ser relevante e rápido. Ótimo. Bem prático esse checklist. E aí? Mandei o e-mail, a pessoa respondeu, e agora? Como organizar isso? É aí que entra o tal funil de vendas. Parece coisa de empresa grande. O nome assusta um pouco, mas a ideia é super simples e fundamental desde o dia zero. É só mapear as etapas básicas do processo. Basicamente, 1. Fazer uma lista de quem você vai contatar, prospectar. 2. Enviar o contato, e-mail, LinkedIn, o que for. 3. Se responderem, agendar e fazer uma demo ou reunião. Ok. 4. Se avançar, discutir preço. 5. Fechar o negócio. E um passo 6 que muita gente esquece no começo: fazer o onboarding. Ajudar o cliente a começar a usar de verdade. O produto inicial não é perfeito, lembra? Ah, fundamental esse último. Senão o cliente não usa e cancela, né? Exatamente. E a dica de ouro do material aqui é: anote tudo, desde o primeiro contato. Pode ser numa planilha simples no começo. Indústria, empresa, nome, cargo, e-mail, status, próximo passo. Ou um CRM básico, existem opções gratuitas. CRM, Customer Relationship Management, né? Aquele sistema para organizar tudo. Isso. Sem registrar, como você vai saber o que está funcionando ou onde está o gargalo daqui a algumas semanas ou meses? É impossível. Faz todo sentido. Organização desde cedo. Mas tá, temos o processo, o funil. Só que, para quem eu mando esses e-mails? O mundo é grande, como priorizar? Tento pegar um cliente gigante logo de cara? A tentação é grande, né? Mas o conselho do IC é bem pé no chão. Comece pelos mais fáceis, busque as vitórias rápidas. Mais fáceis? Como assim? Primeiro, sua rede de contatos. Amigos, ex-colegas, a abordagem é sempre mais quente, tem mais confiança. Segundo, outras startups. Ah, de novo as startups. Por quê? Porque elas geralmente tomam decisões mais rápido, têm menos burocracia e são mais abertas a testar coisas novas, especialmente se resolver um problema que elas também têm. Tentar vender para uma mega corporação no dia 1 pode ser um processo longo e frustrante. Entendi.
Caminho de menor resistência. Exato. E mesmo dentro da sua lista de prospecção, priorize quem demonstra mais interesse, quem responde mais rápido. O material até fala em demitir leads que ficam enrolando muito. O tempo do fundador é precioso demais. Demitir leads, gostei. E sobre achar aqueles clientes que amam novidades, os early adopters. O IC diz que a maioria das pessoas não é assim. Então, como a gente acha essa turma? Esse ponto é fascinante. A estratégia não é tentar convencer alguém a virar um early adopter. Isso é quase impossível. Não dá para mudar a pessoa, né? Não dá. A estratégia é um jogo de números e segmentação. Você precisa mandar muitos contatos para encontrar aqueles poucos que já são assim por natureza. Aqueles que gostam de testar, que topam o risco inicial. É como procurar uma agulha no palheiro, mas você sabe que a agulha existe. Tem que vasculhar bastante. O apresentador do IC até comenta que ele mesmo era um desses. Adorava receber e-mails de ferramentas novas. É achar quem está nessa sintonia. Entendi. É um jogo de encontrar, não de converter. E falando em encontrar, quem topa? E o preço? Muita gente fica com receio de cobrar logo no início. Oferece de graça para atrair. O IC recomenda isso? Não mesmo. Eles são bem taxativos quanto a isso. Cobre desde o início. A lógica é simples e poderosa. Cobrar é o teste final de que você está entregando valor real. Se ninguém está disposto a pagar nada, talvez o problema que você resolve não seja tão doloroso assim, ou o valor não esteja claro. Oferecer de graça atrai usuários, ok, mas não valida o negócio. E para B2B, para empresas? Para B2B, a sugestão é, em vez de testes grátis muito longos, talvez oferecer uma garantia de devolução do dinheiro nos primeiros meses, ou um contrato anual com opção de saída fácil. O foco é conseguir o sim para o pagamento. Inclusive, a recomendação é até um pouco ousada. Vá aumentando o preço até os clientes começarem a reclamar, mas continuarem pagando. Aí você achou um ponto interessante de valor. Uau, essa é forte. Aumentar até reclamarem, mas continuarem pagando, ok. É para testar o limite do valor percebido. Nossa, e juntando tudo isso, fazer o trabalho manual, vender pessoalmente, focar nos mais fáceis, achar os early adopters na multidão, cobrar cedo. Parece que o erro mais comum que as startups cometem é justamente subestimar o volume de esforço necessário para tudo isso funcionar, né? Exatamente. É o ponto crucial do material. Eles enfatizam muito a importância de trabalhar de trás para frente, a partir da meta, que é fechar, sei lá, 2 clientes pagantes esse mês. Sim. Você precisa ter uma noção, mesmo que inicial, das suas taxas de conversão em cada etapa do funil. E o exemplo que eles dão é um choque de realidade. Para conseguir esses 2 clientes, talvez você precise, por exemplo, enviar uns 500 e-mails ou contatos. 500? 500. Aí talvez uns 250 abram seu e-mail. Desses, quem sabe uns 20 respondem mostrando algum interesse. 20. Desses 20, você consegue agendar talvez 10 demonstrações ou reuniões, e dessas 10 demos, você fecha 2 clientes. Caramba! 500 para 2 é um funil bem afunilado mesmo. Pode ser. Os números variam, claro. Mas o ponto é, se o fundador manda só 100 e-mails, com essas mesmas taxas hipotéticas, qual o resultado provável no final do mês? 0. Nenhum cliente. Exato. E aí vem aquela conclusão errada que o material alerta. Vendas outbound não funcionam para mim. Sendo que o problema foi só o volume, não a estratégia em si. Precisamente. O volume foi baixo demais para ter dados confiáveis, quanto mais resultados. Por isso, rastrear os números, mesmo numa planilha, é tão vital. Onde está o problema? A taxa de abertura está baixa, a resposta, a conversão da demo. Sem medir, não dá para saber onde melhorar. Exatamente. O começo é um jogo de números e aprendizado rápido, e é bom lembrar como eles citam com base em pesquisas que muitas startups B2B gigantes hoje, tipo Stripe, Amplitude, Front, começaram exatamente assim, vendas feitas pelos fundadores, na raça, no volume. Que aula prática! Esses números do funil, 500 para 2, realmente colocam o esforço em perspectiva. Mostra por que não dá para desistir depois de mandar 50 e-mails não ter resultado, né? De jeito nenhum. Então, resumindo as ideias-chave aqui do Y Combinator. Primeiro, abraçar o esforço manual, fazer coisas que não escalam porque é aí que mora o aprendizado inicial.
Isso. Segundo, os fundadores precisam vender no começo para entender o cliente e o mercado a fundo. Terceiro, focar nas vitórias fáceis, nos clientes mais acessíveis e procurar ativamente pelos early adopters que são raros. Exato. Quarto, não ter medo de cobrar desde cedo para validar o valor real da solução. E quinto, o mais crucial talvez, entender a matemática do funil de vendas, encarar como um processo, rastrear os números e ter volume para fazer funcionar. Perfeito. E tem um último ponto que o material reforça bem. Qual? Mesmo empresas que hoje são famosas por crescimento viral ou por marketing super escalável, tipo o próprio Airbnb que a gente falou, elas muito provavelmente não começaram assim. Ah, interessante. Os canais que escalam, como anúncios, SEO, parcerias, viralidade, eles geralmente vêm depois. Vem quando a base já foi construída, com esse trabalho mais direto, manual, com os primeiros clientes. Esse esforço inicial não escalável não é só para conseguir as primeiras vendas. É para construir o alicerce do entendimento sobre quem é seu cliente e qual problema você resolve para ele. É esse aprendizado que permite escalar depois. Faz todo sentido. O manual pavimenta o caminho para escalável. Então fica aqui uma provocação final para quem está ouvindo. Se esse contato direto, essa venda manual feita pelo fundador, é tão rica em aprendizado lá no começo, que tipo de insight crucial sobre o problema real do cliente ou sobre a própria solução poderia ser completamente perdido se uma startup pulasse essa fase, se fosse direto para um marketing mais impessoal, mais de massa? Boa pergunta. O que será que só se descobre ali na trincheira das primeiras conversas não escaláveis? Algo para a gente pensar ao montar a estratégia de qualquer novo negócio, né? Com certeza, uma reflexão importante.